Você já sentiu que suas emoções controlam você mais do que você controla elas? Que um atraso, uma palavra atravessada ou um imprevisto são o suficiente para estragar o seu dia inteiro? Isso acontece porque, sem perceber, deixamos que o mundo externo dite como nos sentimos por dentro. Pense em quantas vezes você se arrependeu de agir no calor do momento, de dizer algo que não queria ou de se perder na ansiedade a ponto de travar. Quando as emoções tomam o comando, qualquer situação tem o poder de te desestabilizar. Mas a solução não é sufocar o que você sente. É aprender a usar suas emoções a seu favor. Um atleta transforma a frustração em motivação. Um vendedor utiliza o nervosismo para se conectar com o cliente. Pessoas emocionalmente fortes não ignoram o que sentem, elas direcionam. E você pode fazer o mesmo. Hoje, você vai aprender a assumir o controle da sua mente e parar de ser refém das suas emoções. Antes de começarmos, vou te pedir para ajudar o algoritmo do YouTube a encontrar mais pessoas que precisam desse controle emocional. E para isso, é importante que deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Vamos começar. 1. Aprenda a navegar pelas tempestades internas. Se suas emoções te dominam, a culpa não é delas, mas da sua falta de controle sobre si mesmo. Aristóteles. Uma tempestade pode surgir do nada. O céu claro se fecha, a chuva cai de repente, e por um momento tudo parece fora de controle. O mesmo acontece com nossas emoções. Às vezes elas chegam sem aviso, nos enchendo de medo, raiva ou tristeza. Mas um piloto experiente não abandona o avião no meio da turbulência. Ele segura firme os controles e conduz a aeronave até o céu limpo. Você também pode aprender a fazer isso com suas emoções. Muita gente trata as próprias emoções como inimigas. Esconde a raiva, evita a tristeza, foge do desconforto, mas ignorar não resolve. O problema não é sentir, é reagir sem entender. Pense em um corredor enfrentando uma subida difícil. Ele poderia parar e reclamar, mas escolhe ajustar o ritmo e seguir em frente, sabendo que o esforço o tornará mais forte. O mesmo vale para você. Em vez de lutar contra suas emoções, aprenda a escutá-las. Toda emoção tem um propósito. Quando estiver ansioso ou frustrado, respire fundo e se pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Esse simples gesto pode transformar uma tempestade interna em clareza e crescimento. A vida não é sobre evitar a chuva, mas sobre aprender a caminhar nela sem medo. O verdadeiro poder não está em reprimir o que você sente, mas em direcionar essa energia para onde realmente importa. 2. Descubra o que realmente está por trás das suas emoções. As emoções podem ser traiçoeiras. Às vezes você pensa que está com raiva, mas no fundo é mágoa. Outras vezes confunde ansiedade com empolgação ou cansaço com desmotivação. Saber distinguir esses sentimentos evita decisões impulsivas baseadas em interpretações erradas. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Imagine que você recebe uma crítica no trabalho e sente um nó no estômago. Sua primeira reação pode ser irritação, mas se olhar mais de perto, pode perceber que, na verdade, é insegurança. Essa diferença muda tudo. Em vez de reagir com raiva, você pode enxergar a situação como uma oportunidade para crescer, ou até questionar o quanto a opinião dos outros realmente importa para você. O mesmo acontece com o cansaço. Você chega em casa esgotado e acha que só precisa dormir, mas ao refletir, percebe que o que pesa não é apenas o corpo, mas sim a mente. Se fosse apenas físico, uma boa noite de sono resolveria. Mas, quando a exaustão é emocional, talvez o que você precise seja se reconectar com algo que te inspire e reacenda seu propósito de vida. Cada emoção tem camadas. O medo pode ser um alerta para se preparar melhor. A irritação pode indicar que seus limites estão sendo ultrapassados. A tristeza, muitas vezes, não é um sinal de fraqueza, mas um pedido silencioso para parar e refletir. A inteligência emocional começa quando você aprende a nomear o que sente. No início, pode ser difícil diferenciar frustração de raiva ou decepção de desânimo. Mas com o tempo, você percebe que entender suas emoções não é apenas um exercício de autoconhecimento. É um poder que te dá clareza e equilíbrio. Quanto mais você se conhece, menos refém das suas emoções você se torna. 3.
Reprograme sua mente para o sucesso. Seu cérebro funciona como uma trilha na floresta. Quanto mais você percorre um caminho, mais ele se fortalece. Mas isso não significa que você está preso. Sempre é possível criar novas rotas. A neuroplasticidade prova que sua mente pode se reinventar, não importa sua idade ou há quanto tempo você acredita que mudar é difícil. Como disse Plutarco, a mente não é um vaso a ser preenchido, mas um fogo a ser aceso. Quantas vezes você já pensou que nunca conseguiria mudar um hábito ruim ou aprender algo novo? No início, tudo parece rígido, mas sua mente é como argila, com prática e repetição, pode ser moldada para qualquer direção que você escolher. Pense em alguém que sempre acreditou ser péssimo em matemática. Se essa pessoa começar a resolver pequenos desafios todos os dias, seu cérebro criará novas conexões. O que antes parecia impossível começa a se tornar natural, porque a mente aprende com a repetição. O mesmo acontece quando você aprende a dirigir. No começo, cada movimento exige esforço, os pedais, os espelhos, as marchas. Mas com o tempo, seu cérebro automatiza esses comandos. Da mesma forma, você pode treinar sua mente para reagir de maneira diferente aos desafios da vida. Alguém que sempre responde ao estresse com impaciência pode mudar esse padrão. Se essa pessoa começar a treinar o autocontrole, praticar a respiração consciente e mudar sua abordagem diante das dificuldades, seu cérebro começará a registrar essa nova resposta. No início parece difícil, mas, com o tempo, reagir com calma se torna o novo automático. A neuroplasticidade também é a chave para superar momentos difíceis. Quando alguém sente que nunca vai se recuperar de uma perda ou decepção, pequenas mudanças diárias podem transformar essa realidade. Escrever sobre os sentimentos, praticar um hobby, sair para caminhar, tudo isso fortalece novas conexões neurais. Com o tempo, os pensamentos negativos perdem força e dão lugar a novas perspectivas. A boa notícia? Essa capacidade de mudança dura a vida inteira. Aprender algo novo, como tocar um instrumento, praticar um esporte ou mudar sua forma de pensar, mantém sua mente forte e resiliente. Cada pensamento que você reforça molda quem você se torna. Seu futuro não depende do que aconteceu até aqui, mas das escolhas que você faz agora. Escolha um novo hábito, mude um pensamento e veja sua mente se transformar. 4. Desenvolva a resiliência, a arte de se reerguer. A adversidade tem o efeito de despertar talentos que, em circunstâncias favoráveis, teriam permanecido adormecidos. Horácio. A vida não espera você estar pronto. Ela simplesmente joga os desafios no seu caminho. A diferença entre quem avança e quem desiste não está em nunca encontrar dificuldades, mas na capacidade de se levantar depois de cada queda. Pois resiliência não é evitar a dor, é aprender a crescer através dela. Pense em um bambu. Durante uma tempestade ele se curva, mas não se quebra. Em vez de resistir até se partir, ele absorve o impacto, se adapta e depois volta ao seu lugar. Com a resiliência acontece o mesmo. Não se trata de evitar desafios, mas de aprender a dobrar sem se quebrar. Agora, imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai inúmeras vezes, mas cada queda a ensina a melhorar seu equilíbrio. Se desistisse no primeiro tombo, nunca daria seu primeiro passo. Mas, na vida adulta, muitos fazem exatamente isso. Encontram um obstáculo e simplesmente param, sem perceber que a persistência é o que fortalece. Ser resiliente não significa fingir que está tudo bem o tempo todo. Significa olhar para os problemas de frente, reconhecendo as dificuldades, mas sem permitir que elas definam sua trajetória. Se algo deu errado, aprenda com isso e tente de novo. Se um relacionamento terminou, utilize essa experiência para se conhecer melhor e crescer. Se foi rejeitado, veja como uma oportunidade de reconhecer seu próprio valor, sem depender da validação dos outros. A resiliência transforma feridas em sabedoria. As maiores conquistas pertencem a quem continua, mesmo quando tudo parece perdido. Então, quando a vida te derrubar, não pergunte: por que isso aconteceu comigo? Em vez disso, olhe para a situação e questione: o que posso aprender com isso? Essa resposta pode mudar tudo. 5. Encare os desafios da vida com sabedoria. O infortúnio é um professor severo, mas é por meio dele que descobrimos a nossa verdadeira força. Helen Keller. A vida não segue uma linha reta.
Tentar viver apenas momentos felizes é como segurar água com as mãos. Quanto mais você tenta controlar, mais escapa. O que realmente molda quem você se torna são os altos e baixos, e a forma como você lida com eles define sua força mental. Imagine alguém que finge estar bem o tempo todo. Por medo de parecer fraco, esconde a tristeza, ignora a frustração e força um sorriso. Mas fugir dos momentos difíceis não os faz desaparecer, apenas adia o aprendizado que eles trazem. Agora pense em um cozinheiro que utiliza sempre o mesmo tempero. O prato se torna monótono, sem profundidade, sem contraste. Da mesma forma, uma vida sem desafios e dificuldades perde suas camadas e sua capacidade de ensinar. Um atleta que perde uma competição pode transformar a frustração em motivação para treinar melhor. Um empreendedor que enfrenta o fracasso pode aprender com os erros e recomeçar mais forte. O crescimento real não vem dos dias fáceis, mas da maneira como você encara os obstáculos. A vida é como uma montanha russa, cheia de subidas emocionantes e quedas inesperadas. O problema não está em sentir medo, tristeza ou cansaço, mas em acreditar que essas emoções são inimigas. Quando você aprende a aceitá-las, encontra equilíbrio e maturidade. Veja um pai exausto que se emociona ao ver o filho crescer. Ou um profissional que aprende com cada erro e se torna mais forte a cada desafio. Eles entendem que até os momentos difíceis fazem parte do caminho. A verdadeira paz não vem de evitar problemas, mas de usá-los a seu favor. Quando você para de enxergar as dificuldades como inimigas e começa a vê-las como oportunidades de crescimento, nada pode te derrubar. 6. Flua com a vida e encontre sua verdadeira força. Já tentou abrir uma porta que simplesmente não se mexe? Você empurra, insiste, força e nada. A frustração cresce, mas se parar por um instante e olhar ao redor, pode perceber que há outra porta aberta, esperando para ser atravessada. A vida funciona da mesma forma. A resistência ao que não pode ser mudado é uma das maiores causas de sofrimento. Quando insistimos em forçar algo que já não faz sentido, desperdiçamos energia que poderia ser usada para crescer e seguir em frente. Fluir com a vida não significa desistir, significa aceitar que algumas portas se fecham para que outras se abram. Como disse Lao Tse, aquele que se adapta às circunstâncias preserva sua força. O que resiste ao inevitável se quebra. Pense em um momento difícil que você enfrentou. Perder um emprego, o fim de um relacionamento, uma mudança inesperada. No começo, tudo parecia fora de controle. A primeira reação foi querer que as coisas voltassem a ser como eram. Mas e se, em vez de resistir, você tivesse escolhido se ajustar? Um músico que perde parte da audição pode se reinventar e criar de novas formas. Um atleta lesionado pode descobrir um talento inesperado. Um empresário que vê seu negócio falir pode usar essa experiência para construir algo ainda maior. Aceitar o fluxo da vida não é ser passivo, é agir com inteligência. Um ciclista não briga contra o vento, ele ajusta o ritmo. Ele não luta contra a estrada, apenas se adapta a cada curva. E no dia a dia isso faz toda a diferença. Imagine alguém preso no trânsito. Ele pode se estressar, reclamar e desperdiçar energia, ou pode aceitar, colocar uma música, refletir e transformar aquele tempo em algo útil. A escolha sempre está em suas mãos. Cada desafio é como uma porta que se fecha. Você pode insistir em abri-la à força, ou pode olhar ao redor e encontrar novos caminhos. Quanto mais flexível você se torna, mais forte você fica. A vida é como um rio. Tentar segurá-la nas mãos é impossível. Mas, quando aprendemos a navegar suas correntezas, encontramos paz e sabedoria. Então, ajuste as velas, abra novas portas e siga em frente com leveza e coragem. Porque cada mudança, por mais difícil que pareça, pode ser o início de algo ainda maior. 7. Transforme suas emoções em aliadas, não inimigas. Quando uma emoção forte toma conta, é como estar no meio de uma rua barulhenta, cheia de buzinas e luzes piscando. O caos confunde, o estresse aumenta, e antes que perceba, você já reagiu sem pensar. Nessas horas, a inteligência emocional age como um semáforo. Cria uma pausa antes da reação, permitindo que você escolha a melhor forma de agir. Como disse Marco Aurélio, a verdadeira liberdade é o domínio absoluto sobre si mesmo. Imagine um jogador de futebol prestes a bater um pênalti decisivo. Se ele se deixar levar pelo nervosismo, pode errar.
Mas, se respira fundo, se concentra e confia no que treinou, transforma a atenção em controle. O mesmo vale para qualquer situação. Quando aprendemos a reconhecer nossas emoções antes de agir, evitamos decisões impulsivas e arrependimentos. Pense em um pai lidando com a birra de um filho no mercado. O estresse sobe e a paciência diminui. Se ele reage no calor do momento, pode acabar gritando ou até perdendo o controle. Mas, se ele respira, observa e busca entender o que está por trás daquele comportamento, encontra uma forma mais sábia de lidar com a situação. A inteligência emocional nos ensina a enxergar além do impulso. A ansiedade pode ser um alerta de que algo precisa de mais atenção. A raiva pode indicar um limite que foi ultrapassado. Quando você aprende a interpretar suas emoções, em vez de ser dominado por elas, elas se tornam bússolas que te guiam, não armadilhas que te prendem. Pense em uma discussão entre amigos. Se ninguém parar para respirar e ouvir, um simples desentendimento pode virar um conflito sem volta. Mas se um deles tiver a maturidade de dar um passo atrás e realmente escutar, tudo muda. O que parecia uma briga sem solução se transforma em um diálogo respeitoso e construtivo. O segredo está na pausa. Criar um espaço entre o que sente e como reage faz toda a diferença. Isso pode ser feito respirando antes de responder, escrevendo sobre o que sente, ou apenas observando suas emoções sem julgamento. Com o tempo, isso se torna um hábito natural. Inteligência emocional não significa ignorar sentimentos, mas usá-los a seu favor. Quando você aprende a lidar com suas emoções, vive com mais equilíbrio, constrói relações mais saudáveis e toma decisões mais conscientes. Afinal, você não precisa ser refém do que sente. Suas emoções podem ser a força que te impulsiona, não a corrente que te prende. 8. Recupere o controle em meio ao caos. Quando a vida se torna um turbilhão de preocupações, é fácil se sentir perdido. Pensamentos acelerados, estresse acumulado e emoções à flor da pele fazem tudo parecer fora de controle. Mas há um recurso poderoso sempre ao seu alcance: a respiração. Como Sêneca dizia, não é a perturbação externa que nos inquieta, mas a maneira como reagimos a ela. O estresse nos faz respirar de forma curta e superficial. O coração dispara, a mente se sobrecarrega e qualquer problema parece maior do que realmente é. Mas quando respiramos fundo, criamos um espaço de clareza. É como abrir uma janela em um quarto abafado. De repente o ar flui e a sensação de sufoco desaparece. Pense em alguém subindo uma escada correndo. O cansaço chega, os passos ficam pesados, mas ao parar por um instante e respirar fundo, ele recupera a energia. O mesmo acontece com a mente. Quando está sobrecarregada, precisa dessa pausa para se reorganizar. Agora, imagine um estudante prestes a fazer uma prova. O nervosismo toma conta, os pensamentos se atropelam e a concentração some. Mas ao fechar os olhos e respirar devagar, ele se acalma e retoma o foco. Ou um pai chegando em casa após um dia difícil. O estresse acumulado ameaça transbordar e a paciência está por um fio. Mas, antes de descontar a frustração em quem não tem culpa, ele para, respira e se reconecta consigo mesmo. A respiração consciente é um botão de reinício sempre ao seu alcance. Pode impedir uma resposta impulsiva, trazer clareza diante de um problema inesperado e evitar decisões precipitadas. Se você recebe uma crítica dura, por exemplo, a reação automática pode ser revidar ou se fechar. Mas, ao respirar fundo antes de responder, você ganha um instante de clareza para escolher uma resposta mais inteligente. Mas, e nos momentos de incerteza? Imagine alguém que recebe uma notícia preocupante. O medo aperta o peito e a ansiedade cresce. Mas ao parar, respirar e se acalmar, encontra força para lidar com a situação com mais equilíbrio. A respiração consciente não serve apenas para relaxar. Ela é um instrumento poderoso para restaurar o controle emocional. Pode transformar um dia caótico em um recomeço tranquilo, uma discussão em um diálogo produtivo e um momento de estresse em uma oportunidade de autocuidado. A paz que você busca não está no futuro. Ela começa agora, no instante em que você aprende a respirar com intenção. Quando sentir o peso do dia, feche os olhos e respire fundo. Cada pausa é um convite para viver o presente. No final, não são os grandes acontecimentos que moldam sua vida, mas os pequenos instantes entre uma respiração e outra.
9. Como aprender te faz subir de nível. A educação não é preparação para a vida, é a própria vida. John Dewey. Cada aprendizado é como uma peça de um quebra-cabeça. No começo, parece sem sentido, informações soltas e fragmentos desconectados. Mas com o tempo, as peças se encaixam e revelam um caminho que antes você não conseguia enxergar. Aprender não é só um exercício intelectual, é um investimento no seu futuro. Mas como tudo no começo é frustrante, o músico iniciante luta para coordenar os dedos. Quem aprende um novo idioma se perde nas palavras. O cozinheiro erra a mão no tempero. Mas com a prática, o que parecia impossível se torna natural. Veja um chefe experiente. No início, ele errava receitas e confundia ingredientes. Com o tempo, desenvolveu sensibilidade para cada detalhe e passou a criar pratos extraordinários. O aprendizado funciona assim. Cada erro corrigido te leva mais longe. O mesmo vale para quem começa a investir. No início, os números parecem um caos e as estratégias não fazem sentido. Mas com estudo e experiência, aquilo que antes parecia complicado se transforma em oportunidades. Aprender não se limita a livros ou salas de aula. O profissional que se reinventa, o artista que experimenta novas formas de expressão, os pais que descobrem novas maneiras de educar seus filhos, tudo isso é crescimento. A diferença entre quem evolui e quem fica estagnado está na disposição de aprender e aplicar o conhecimento. Crescer exige sair da zona de conforto. Imagine alguém que passou anos no mesmo emprego, sem desafios. Um dia, decide mudar de área ou empreender. No começo, sente medo. Mas com aprendizado e persistência, essa mudança pode abrir portas inimagináveis. Saber e não aplicar é como ter um carro potente e nunca ligá-lo. O verdadeiro aprendizado acontece quando o conhecimento se transforma em ação. Então não espere o momento perfeito. Comece hoje. O que você aprender agora pode ser exatamente o que faltava para mudar sua vida. 10. Como limites podem libertar sua mente? Aquele que não impõe limites aos outros, logo se tornará prisioneiro das expectativas alheias. Blaise Pascal. Ter limites não significa afastar pessoas, mas ensinar como elas devem se aproximar. Sem eles você se desgasta tentando agradar a todos e acaba se perdendo de si mesmo. Dizer não não é ser frio. É um ato de respeito próprio. Pense em um restaurante. Ele tem horário, cardápio e regras. Você não pode entrar na cozinha e exigir um prato que não existe. Sua vida deve funcionar da mesma forma. Você não precisa estar sempre disponível, nem aceitar tudo que pedem de você. Se um amigo pedisse dinheiro que você não tem, você faria um empréstimo para ajudá-lo? Então, por que gastar sua energia emocional quando já está esgotado? Aprender a recusar sem culpa não é egoísmo, é sobrevivência. Nem toda crítica merece sua atenção. Se alguém jogasse lixo no seu quintal, você recolheria ou devolveria? Sua mente precisa da mesma proteção. Comentários tóxicos ficam do lado de fora. Conselhos construtivos, esses sim, podem entrar. Quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo o peso do mundo nos ombros? Isso acontece porque você pegou uma carga que não era sua. Empatia não significa carregar os problemas dos outros, significa apoiar sem se afundar junto. Agora imagine que cada hora do seu dia vale dinheiro. Você daria seu salário para qualquer um? Então, por que desperdiçar tempo e energia com conversas e compromissos que só te desgastam? Seu tempo é valioso, proteja-o. E não precisa justificar tudo. Se quiser descansar em vez de sair, um simples "não posso" já basta. Quanto mais explicações você dá, mais espaço abre para que questionem sua decisão. Se redes sociais ou certas pessoas te fazem mal, por que continuar se expondo? É como respirar ar poluído esperando que fique puro. Se afaste do que te intoxica emocionalmente. Relacionamentos saudáveis respeitam limites. Se alguém sempre ignora o que você sente e só aparece quando precisa de algo, isso não é uma troca, é um abuso. Sim, algumas pessoas vão se incomodar quando você começar a se impor. Mas sabe quem reclama? Aqueles que se beneficiavam da sua falta de limites. Isso só prova que você está no caminho certo. Estabelecer limites não é afastar pessoas, é escolher quem pode se aproximar. Quanto mais você protege sua paz, mais espaço tem para viver bem e ser verdadeiramente livre. 11. Alimente sua mente e seu corpo para o equilíbrio. O corpo e a mente estão mais conectados do que imaginamos.
O que você come, como se movimenta e os hábitos que cultiva afetam diretamente seu humor, sua energia e sua clareza mental. Equilíbrio não é só sobre saúde física, é um pilar essencial para a sua estabilidade emocional e uma mente afiada. Sócrates dizia que nenhum cidadão tem o direito de ser um amador na questão do preparo físico. É uma vergonha envelhecer sem jamais ter visto a beleza e a força que seu corpo é capaz de alcançar. Pense no seu corpo como um carro. Se o combustível for ruim, o desempenho será fraco. O mesmo acontece com você. Uma alimentação pobre em nutrientes gera fadiga, falta de concentração e irritabilidade. Mas comer bem não precisa ser complicado. Pequenos ajustes, como beber mais água, reduzir ultraprocessados e escolher alimentos naturais, já fazem uma grande diferença. Agora, imagine alguém que passa o dia inteiro sentado, imerso em telas e tarefas. O cansaço chega, o foco some e a produtividade despenca. Mas bastam alguns minutos de movimento, como uma caminhada, um alongamento, uma sessão rápida de exercícios, para que a energia volte. O cérebro recebe mais oxigênio, a circulação melhora, e como consequência, a mente fica mais clara. O mesmo vale para o estresse. Depois de um dia difícil, a resposta automática pode ser se perder no celular, ou comer algo apenas pelo conforto momentâneo. Mas se, em vez disso, você se movimentar, seja dançando, correndo ou simplesmente respirando fundo ao ar livre, fazendo seu corpo liberar endorfinas, reduzir a tensão e mudando completamente seu estado emocional. Seu corpo reflete seus hábitos diários. Se você o trata bem, ele te devolve clareza mental, disposição e equilíbrio. Se negligencia, ele responde com fadiga, ansiedade e baixa resistência emocional. Manter-se ativo não significa passar horas na academia. Pequenos gestos fazem diferença. Subir escadas, caminhar mais e fazer pausas ativas. O que importa é a constância. E não esqueça do sono. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Uma mente exausta não toma boas decisões. Seu corpo é a casa onde sua mente vive. Cuide dele, e ele cuidará de você. 12. A fórmula para ser a melhor versão de si mesmo. Nós nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Aristóteles. Mudar não é um evento único, mas um processo contínuo. Ninguém se transforma da noite para o dia, mas cada pequena escolha diária constrói uma grande mudança. A excelência não vem de grandes saltos, mas da repetição dos pequenos passos. Criar hábitos é como aprender a tocar um instrumento. No início, cada nota parece difícil, e cada movimento exige esforço. Mas com prática, a música começa a fluir. O mesmo acontece com a disciplina emocional, a paciência e o autocontrole. Agora, imagine alguém que nunca cozinhou. No primeiro dia, tudo parece complicado. Segue a receita com dificuldade, erra medidas e se atrapalha. Mas com o tempo ganha confiança e faz tudo com mais facilidade. Assim funciona qualquer mudança. Seja aprender um novo idioma, desenvolver paciência ou treinar a mente para se manter calma. Sua mente é como uma mochila. Se você não organiza o que carrega, ela se enche de preocupações, estresse e frustrações. Mas ao incluir pequenas ações, como respirar antes de reagir, reformular um pensamento negativo ou aprender a dizer não, sem culpa, você alivia esse peso e traz mais leveza para a sua vida. No começo, mudar pode parecer forçado, como quando um ciclista começa a treinar. Cada subida parece impossível, os músculos doem e o fôlego falta, mas ele continua. Um dia, pedalar longas distâncias já não é um sacrifício, é parte dele. Criar hábitos emocionais e mentais funciona do mesmo jeito. No início, é difícil observar as próprias reações ou evitar julgamentos, mas com o tempo, isso se torna natural. Quando boas práticas se transformam em hábitos, você se torna o arquiteto da sua própria paz. A mudança verdadeira exige paciência, assim como uma escultura leva tempo para ganhar forma. Cada hábito positivo precisa de constância para se consolidar. O importante não é ser perfeito, mas continuar ajustando e confiando no processo. Cada pequena escolha, como uma pausa antes de reagir, uma palavra mais gentil, ou um passo para longe do que te faz mal, é um investimento no seu crescimento.
O verdadeiro progresso não está na ausência de falhas, mas na disposição de continuar aprendendo e evoluindo. Se você chegou até aqui, comente, no caminho. E obrigado por assistir.